Isso aí. Marco, podemos começar? Vamos lá. Então, com exatamente 97 participantes no momento e subindo, eu gostaria de dar boa noite a todos, né? E bem-vindos aí ao webinar, o primeiro webinar da neurointervenção da Sobrice, né? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Sobrice pela oportunidade de ajudar o Marco Túlio a organizar esse webinar, que vai ser o primeiro de uma série deles, e de estar aqui moderando, até a honra de moderar esse webinar aqui com vocês. Gostaria, acho que o Marco vai falar também, explicar um pouquinho da questão dos webinars solidários, né? Então, agradecer a GERB pelo suporte, acho que é uma ideia muito bacana que a Sobrice teve e vem desenvolvendo aí com maestria essa questão de associar o conteúdo científico às questões solidárias aí. Gostaria de parabenizar a nova diretoria da Sobrice, que tem aí a missão hercúlea, né, de enfrentar a condução da sociedade nesse período tão difícil pelo qual nós estamos passando, e está difícil de ver o final, a luz no fim do túnel, mas durante esse período a Sobrice se manteve firme, com ações concretas, né, e trabalhando em prol da especialidade e dos seus associados, né, de uma maneira muito legal e sempre com resultados interessantes e importantes. E parabenizar o nosso presidente, Dr. Joaquim, pela liderança, né? O Joaquim já está vivendo e trabalhando diretamente pela Sobrice na diretoria há muitos anos, né? Acho que vai completar uma década aí, se eu não me engano. E então ele é realmente um pedaço da vida, né? Que ele doou e tem doado pela nossa sociedade, né? Então, parabéns, Joaquim, por ter assumido recentemente a diretoria, e a gente está junto com você. Então, a gente vai falar hoje, o primeiro webinar o assunto foi escolhido a dedo, né? Que é um assunto difícil e de difícil compreensão, que é um assunto que a gente tem um pouco de dificuldade como intervencionistas. Acho que dentro de todas as especialidades médicas existe bastante dificuldade, as classificações são confusas e etc. Mas é extremamente interessante, né? As coisas, quanto mais difíceis, elas vão ficando mais interessantes. E nós escolhemos duas figuras muito importantes aí da intervenção, representando duas gerações, né? Então, importado da França, diretamente de Limoges, a gente trouxe o Dr. Zé Alberto. O Marco Túlio vai fazer as introduções formais aí, mas obrigado por ter participado, Zé. E da outra, importado também lá de Vitória, a gente trouxe o Zé Maria, né, que o pessoal não conhece direito, mas vai também falar com a gente hoje aqui. Então, já vou terminando a minha parte, não quero tomar muito tempo. Por último, gostaria de introduzir o departamento de neurointervenção. Essa foi uma ideia do Joaquim, né, de dividir em sub-áreas a intervenção. Então, foi reestruturado recentemente sobre isso, e hoje ela conta com um departamento de intervenção. Isso tem uma história anterior, como o Marco Túlio vai falar já. Hoje em dia, oficialmente, existe esse departamento, e eu vou chamar para continuar aqui a introdução antes das aulas, o Dr. Marco Túlio Rezende, que é o primeiro representante, o primeiro diretor oficial da neurointervenção dentro da Sobrice. Isso aí. Obrigado, pessoal, e Marco, com você. Então, boa noite a todos. Prazer enorme poder estar participando desse momento, que, na nossa opinião, é histórico, né? É o primeiro webinar
feito pela Sobrice, cujo conteúdo é totalmente neurovascular, né? E isso nos deixa assim muito contentes. Na verdade, esse webinar ele é denominado webinar solitário, solidário da Sobrice, né? Ele é um projeto que foi desenvolvido aí pela diretoria executiva, tá? Ele é destinado à aquisição de cestas básicas, em conjunto aí com a campanha Sobrice Solitária, e essas cestas são distribuídas aí a várias comunidades carentes do Brasil. E esse projeto acabou se estendendo, envolve toda a questão educacional, e por essa razão, então, esses webinars têm sido uma oportunidade para que profissionais de todos os lugares do Brasil, e não só do Brasil, mas da América Latina, nós acabamos de passar aí de 100 participantes, né, no nosso webinar, e alguns deles de outros países, além do Brasil, e a intenção é que outros, né, outros eventos ocorram também com tópicos neurovasculares. Então, vocês vão acompanhando a nossa divulgação, e ao longo aí do próximo ano haverão outros eventos. Como o Daniel disse, eu vou ser muito breve, mas acho muito importante enfatizar essa conexão visceral que existe da Sobrice com a neurovascular, né? Para vocês terem ideia, não só o Daniel, né, nosso último ex-presidente, mas mais da metade dos ex-presidentes da Sobrice faziam neuroradiologia intervencionista. Então, não existe como desconectar, né, a neurointervenção da Sobrice, e por esse motivo, então, que a gente está aqui, e é por isso que a gente quer perpetuar essa história. Então, nosso tema de hoje vai ser as malformações vasculares medulares. Primeiro, o doutor Zé Alberto vai falar para a gente um pouco sobre a anatomia, e depois o doutor Zé Maria Modenese vai falar sobre a sua experiência no manejo endovascular dessas lesões. Então, já passo a palavra para vocês dispensam a apresentação, e muito obrigado aí pelo aceite do convite. Vou começar então. Marco Túlio, sou eu, divido minha tela. Vamos lá. Estão vendo? Perfeito. Ótimo. Bom, primeiramente, boa noite. Eu gostaria de agradecer ao presidente Joaquim, ao Marco Túlio, Daniel pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui. Meu nome é José Alberto Almeida, eu sou médico neurocirurgião no Rio de Janeiro. Estou acabando minha especialização em neurocirurgia, em neuroradiologia intervencionista aqui em Limoges. É um prazer muito grande estar com vocês e estar do lado de pessoas que me ensinaram tanto. O tema a mim cedido foi anatomia vascular da medula espinhal. E, bom, vamos lá. A medula ela começa no final do bulbo, termina em L2, apresenta duas intumescências, uma intumescência cervical e uma intumescência lombar, né? O saco dural termina em S2, filum terminale termina em C1, mais ou menos. O filum terminale é uma extensão pial da medula, né? Lembrando, basicamente, a anatomia descritiva para a gente entrar na vascular. Então, a gente tem uma substância branca periférica, uma substância cinzenta central, né? Corpo de neurônio, a parte dos axônios. Temos a pia mater, aracnoide dura mater, o espaço epidural, que o Zé Maria vai explicar bem, que é o responsável pelas clínicas nas fístulas e na MAVE. E em relação à anatomia das raízes, nós temos características específicas de cada região. A região cervical, as raízes são mais horizontais. Na região cervical, nós temos 8 raízes. Na região torácica, nós temos as raízes mais oblíquas, nós temos 12 raízes. E na região lombo-sacra, nós temos 10 raízes, 5 lombares e 5 sacrais. E são responsáveis pela inervação da região pélvica. O suprimento arterial e a drenagem venosa. O suprimento arterial da medula ele se dá através de uma artéria intercostal
que se divide num ramo ventral e num ramo dorsal. Esse ramo dorsal vai se dividir na artéria radicular. A partir do momento que a artéria radicular ele emite o ramo para a vascularização da medula, ela vira radículo medular. Tá? E temos também um ramo retrocorporal responsável pela irrigação da dura e do corpo dessa região. Aqui, dando um zoom naquela imagem, a gente consegue ver que a artéria radículo medular, a parte posterior vai dar artéria espinhal posterior, uma de cada lado, e a artéria radículo medular anterior vai dar artéria espinhal anterior. O que são as artérias radiculares? As artérias radiculares são artérias metaméricas, responsáveis pela vascularização da meninge e das raízes, né? Outra coisa interessante é a angulação que a gente consegue ver das raízes, né? Das artérias radiculares. Na região torácica alta, a gente tem uma diferença de 2 níveis acima da saída das artérias radiculares. Na região tóraco-lombar, elas saem mais laterais, e na região lombar baixa, elas saem mais posteriores. Tá? Então, a vascularização da medula ela é feita por 3 artérias, uma artéria espinhal anterior e 2 artérias espinhais posteriores. A artéria espinhal anterior, ela cursa na fissura mediana, e a artéria espinhal posterior na fissura dorsolateral. Essas artérias, eu preciso lembrar, ela começa na base do crânio, né, das artérias vertebrais, vou mostrar isso um pouco mais à frente, mas elas precisam ser alimentadas pelas artérias radiculares para continuar a irrigação ao longo do caminho. Tá? Então, a artéria espinhal anterior, ela é responsável por irrigar os 2/3 anteriores da medula, e a artéria espinhal posterior, ela é responsável por irrigar a parte posterior da medula. Os ramos metaméricos da artéria espinhal anterior. Quando a artéria espinhal anterior ela entra na medula, ela se divide em 2 artérias, né, que é 2 artérias sulcais, uma para cada hemimedula, que vão dar as artérias sulcocomissurais, né? Isso é o que a gente chama de vascularização central. Ao mesmo tempo, ela emite 2 ramos piais, que são responsáveis pela essa parte periférica, vai irrigar a substância branca. Então, essa é a vascularização periférica. Então, a artéria espinhal anterior ela tem uma vascularização central e uma vascularização periférica. Tá? As artérias espinhais posteriores, cada uma emite um ramo pial, eles se anastomosam na linha média, né? E emitem ramos piais para a substância branca. Então, a artéria espinhal posterior é responsável pela vascularização unicamente periférica. Tá? Então, entre as 2 espinhais posteriores, nós temos uma boa rede pial, nós temos anastomoses confiáveis. Entre a espinhal anterior e a espinhal posterior, a gente tem uma rede pial quase inexistente, então a gente tem anastomoses não confiáveis. Onde nós devemos procurar as artérias radiculomedulares? Essa é uma parte muito importante do nosso exame clínico, do nosso exame radiológico. Quando a gente vai fazer uma arteriografia, a gente tem que saber exatamente onde a gente vai procurar. Na região cervical, nós temos que procurar na artéria vertebral. Aqui a gente pode ver a espinhal anterior, né, que continua sendo alimentada pelas artérias cervicais profundas no tronco cérvico intercostal, como a gente pode ver aqui. Tá? Na região torácica, a torácica intercostal, responsável por alimentar a espinhal anterior, na sua maioria. Na torácica interna, a gente nunca pode esquecer de fazer o exame da torácica interna, quando a gente está fazendo um exame para poder investigar fístula ou qualquer outra patologia. Tá? Na região lombar, a famosa radicular magna, a artéria de Adamkiewicz, que normalmente sai de T9 a T12, e 90% das vezes, de T9 a T12, 90% das vezes sai à esquerda, né? A região lombar, nós precisamos investigar as artérias lombares também, e nunca esquecer das artérias sacrais, sacral mediana e das sacrais laterais. Tá? Como é que a gente reconhece a artéria espinhal anterior na arteriografia, na angiografia? Ela é vertical, situada na fissura mediana anterior, como a gente pode ver aqui, né? Normalmente, ela se sobrepõe ao processo espinhoso, e a artéria de Adamkiewicz tem, como a gente chama, uma aparência em grampo de cabelo, ou em harpa. Né? Aqui, uma imagem clássica da saída da artéria de Adamkiewicz, na linha média, na altura de T9. No perfil,
essa é uma incidência pouco usual para a gente fazer o exame, mas, enfim, a gente tem que reconhecer. Perfil, a gente tem que traçar uma linha do muro posterior, uma linha dos processos transverso apofisário. Normalmente, ela ocupa o terço anterior do canal vertebral. Tá? A artéria espinhal posterior, ela se situa lateral, porque ela cursa na fissura dorsolateral, então ela está lateral, o processo espinhoso, tem uma aparência de grampo de cabelo fechado, como a gente chama, ou harpa fechada. Ela está, como eu já disse, lateral, processo espinhoso. E essa aqui, eu fiz questão de mostrar uma variação anatômica, disposição de Laszorz, que é onde a gente tem as duas, a espinhal anterior e a espinhal posterior, saindo da radícula medular, né? Então, isso é muito... Aqui, mais uma vez, a gente pode ver a espinhal a espinhal posterior com esse grampo de cabelo mais fechado, como a gente diz. E no perfil, essa variação de Laszorz é interessante para a gente ver, porque a gente pode ver aqui a espinhal anterior no terço anterior e a espinhal posterior sempre ocupando o terço posterior, o terço médio ou posterior. Drenagem venosa. A drenagem venosa da medula mesmo, central, se faz pela veia espinhal anterior ou pela veia espinhal posterior, tá? As meninges são drenadas pelo plexo epidural. Então, bem, a gente tem a veia do sulco anterior e a veia do sulco posterior. Elas vão drenar para a veia espinhal anterior e para a veia espinhal posterior. Vão se juntar na veia radículo-medular anterior, radículo-medular posterior, que vai dar a veia radicular, que vai drenar para a veia intervertebral. Eu vou mostrar isso aqui mais à frente. A gente não pode esquecer dos plexos, né? O famoso plexo de Batson, que a gente divide em 3. A gente tem o plexo venoso externo, anterior e posterior. A gente tem o plexo venoso vertebral interno, né, que é o plexo epidural. Esse é o famoso, a vedete, que vai dar toda a clínica, toda a parte patológica das fístulas, esse plexo que é o responsável por isso. E a gente tem a veia basal, que é responsável por fazer a drenagem nessa região do meio do corpo da vértebra, né? Que vai drenar tudo para a veia intervertebral. Então, aqui, um dos últimos slides é um resumo. Então, a gente tem a drenagem intrínseca da medula, que são as veias sulcais, como eu já disse. A gente tem o plexo interno e o plexo externo e a veia basal. Isso tudo vai drenar para a veia intervertebral. A veia intervertebral vai drenar para a veia lombar ascendente, veia lombar segmentar, sistema ázigos e veia cava superior, né? Essa imagem basicamente para poder mostrar que existem as anastomoses venosas e que elas são importantes para poder evitar a isquemia venosa. Então, a gente tem as anastomoses transmedulares, que o Charbel tanto fala, no cérebro. A gente tem isso na medula também, que a gente pode fazer, enfim, uma oclusão da veia, sem a gente ter preocupação com isquemia venosa por conta dessa rede venosa, tá? Essas são as referências, quem quiser pode entrar em contato comigo. Sobre esse 14 a 16 de outubro, se Deus quiser, já de volta ao Brasil. E muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Espero não ter passado muito o tempo. Obrigado, Zé. Excelente apresentação. A revisão foi muito objetiva, curta, dentro do tempo. Obrigado. Zé Maria, fica à vontade agora. Ok, estão me ouvindo? Sim, perfeito. Ok. Bom, gostaria de inicialmente agradecer à comissão organizadora do segmento, vamos dizer assim, ou da seção Neuroradiologia Intervencionista da Solis, para o Abud, para o Marco, desses eventos que são muito interessantes e que nos propiciam uma maneira de nos entrarmos em contato e discutir várias lesões que são inerentes ao tratamento endovascular. Bom, gostaria inicialmente de apresentar a vocês as pessoas que nos antecederam, que foram responsáveis para o desenvolvimento de toda essa área de neurointervenção nas doenças vasculares da medula, principalmente a figura do Dinjian e do Merlan. Dinjian, que foi que tudo iniciou, e o Merlan, que é o seu discípulo, que acabou desenvolvendo
toda a parte, não somente de anatomia, mas também a parte de terapêutica. Quando eu estava lá, eu acabei tendo a possibilidade de estudar todas aquelas malformações que existiam lá e que nós começamos, junto com os amigos, outros fellows que estavam aí passando do Merlin, nós conseguimos separar, então, e classificar as malformações, e eu fiquei encarregado das malformações medulares, que foi publicado no Neuroradiology, e especificamente falando sobre as malformações arteriovenosas medulares das crianças, porque as primeiras manifestações geralmente já ocorrem nas crianças. E esse aí foi um dos primeiros casos dos primeiros estudos que a gente começou a fazer sobre malformação medular, e aí me interessei e desde esse tempo comecei a estudar e a tentar melhorar as técnicas para poder tratar esses pacientes. Temos uma irmandade bastante importante entre o Alfredo Casasco e o Leopoldo Guimarães, todos pela base do Merlin também, e com quem a gente discute muitos casos e mantém um bom relacionamento, tanto profissional como social. Bom, nós vamos falar basicamente das lesões que acometem verdadeiramente, assim, diretamente a medula espinal. As malformações intramedulares são aquelas que estão situadas dentro da medula e que drena pelas veias espinais. A clínica, normalmente, ela se manifesta em razão do hematoma intraparenquimatoso ou de uma hipertensão venosa ou, consequente a essa hipertensão venosa, uma drenagem, uma trombose das veias de drenagem. A malformação pial, elas já são um enovelado que está localizado na superfície da medula espinal, mas não é uma fístula direta, ela tem um nido nesse espaço pial. E a drenagem faz também pelas veias espinais. A clínica é por hemorragia extra ou intramedular, que vai depender da drenagem venosa, se é anterior ou posterior. E depois as malformações perimedulares, que são localizadas na superfície da medula espinal, aí já é um shunt direto entre uma via de drenagem, que são veias espinais. E a clínica também por hemorragia extra ou intramedular, depende também do tipo de drenagem venosa. É importante, como já mostrou, de saber bem a anatomia, né? A anatomia geral de todo o axis espinal, todo o axis medular. É importante saber vocês podem ver aqui inúmeras radículas medulares espalhadas para todo lado, todos os níveis. Então, vocês têm que entender as suplências, que são importantes, as anastomoses, tudo isso é importante entender para poder fazer um trabalho, um tratamento endovascular perfeito, correndo o menor risco possível. Nós sabemos que o risco existe porque as lesões são muito pequenas, nós trabalhamos num espaço muito curto, nas artérias muito finas, e que todas elas, de uma maneira ou de outra, estão ligadas à artéria espinal anterior. Então, nós temos que fazer todo o tratamento e preservar a espinal anterior. E aí, como já mostrou anteriormente, nós vamos trabalhar basicamente aqui nesses cortes axiais, em que nós vamos ver que nós temos as sulcocomissurais, que são as mais importantes para a gente entender como é que nós vamos tratar. Célula curta, célula longa, que nós vamos ver em seguida. Então, tudo isso tem que ter conhecimento, anastomose com as espinais posteriores, com as artérias perimedulares, que unem a espinal anterior à outra. Veja que nós temos aqui na anatomia uma coisa bastante importante e que nós vamos aplicar todo esse conhecimento no tratamento das lesões. Aí já mostrou as figuras bacanas que nós temos e que pode ajudar a entender as lesões vasculares. A angiografia, como já mostrou, nós temos que fazer completa em tudo quanto todo o axis medular. Sobretudo, essas angiografias têm que ser feitas sempre com a anestesia geral, fazendo todas
tomadas da angiografia com apneia, porque nós temos lesões muito pequenininhas, são coisas pequenas, então nós temos que ter preciso, sem mexer, sem nenhum movimento, para poder claramente entender as artérias, as malformações, etc. Bom, então, como dizia, basicamente, nós temos 3 tipos de lesões, que é intramedular. Então, aqui vocês podem ver, está situado a lesão dentro da medula. A MAVE, MAVE pial, que está situado também na camada pial da medula, e as fístulas perimedulares, que estão situadas ao redor dessa medula. Então, vamos ver, primeiramente, as malformações intramedulares. Existe um entendimento muito grande da angioarquitetura para você decidir como você vai fazer. Então, existem 3 pontos importantes que nós vamos frisar aqui. Quando você tem uma angiografia que mostra que tem uma artéria espinal anterior participando da malformação e tem uma artéria espinal posterior participando também da malformação, isso quer dizer que nós temos a presença de uma sulco comissural longa. Por que isso? Porque essa lesão, para ter a participação, como vocês veem aqui, em que vai ter ramos radiais, que é da espinal posterior, e ramos sulcocomissurais da espinal anterior, seguramente que tem que estar localizada mais na parte central, porque ele está recebendo a vascularização dos 2 segmentos. Isso aí o que quer dizer? Que a artéria subcomissural é longa. E se ela é longa, ela nos permite fazer um cateterismo dessa artéria, chegar até o nídus e poder fazer um tratamento diretamente no nídus. E aí nós podemos utilizar a substância polimerizante, o gluban. Por outro lado, quando na segunda condição, quando você só tem a espinal anterior, não tem a participação da espinal posterior, isso quer dizer que você tem uma sulcocomissural curta e essa malformação está localizada nas proximidades da artéria espinal anterior. E aí nós não podemos cateterizar aqui essa artéria, nós estamos muito próximos da espinal anterior, porque qualquer refluxo para a espinal anterior é catastrófico. E aqui o que nós temos que fazer é fazer uma embolização à distância, como nós vamos ver. Nas situações em que existe a presença de um aneurisma, que são sempre situados extramedular, normalmente no trajeto da sulcocomissural, ela está localizada extramedular, e muitas vezes é esse aneurisma que é o responsável pelas hemorragias subaracnoides, e, portanto, se você eliminar esse aneurisma, muitas vezes praticamente você está eliminando o risco desse paciente. Esse é um primeiro caso que eu fiz quando eu cheguei ao Brasil, por acaso de um cardiologista que se tornou amigo meu, e a simples eliminação que nós fizemos desse aneurisma, ele nós convivemos juntos assim por mais de 20 anos e nunca mais teve sangramento. Então, eliminar este aneurisma, esta é a importância fundamental nesse momento. E aqui, então, seja a malformação situada mais centralmente, mais periférica, o aneurisma tem que ser eliminado. E como vamos utilizar a parte técnica para fazer esse tratamento? Então, na situação que tem a artéria espinal anterior e posterior, e, portanto, uma sulcomissural longa, nós podemos usar um microcateterismo seletivo, sempre usamos o Magic 1.2, que é o de menor calibre do mercado, e podemos injetar gluban a 25%. O gluban que nós injetamos não é como injetamos numa MAVE dural, uma MAVE pial cerebral. Aqui é injetar uma gotinha, aspirar e sair fora, porque não pode ter refluxo nenhum, porque mesmo que nós estamos mais distantes da artéria espinal anterior, nós não podemos correr o risco de ter um refluxo grande.
Então, injetou, tirou. Isso já é suficiente. Em situações que não é possível fazer isso, nós podemos colocar um máraton bem próximo da origem da artéria succomissural e podemos injetar, então, embosferas. Essas embosferas a gente utiliza porque elas são bem calibradas, elas são superfície bem lisa, ela se adapta muito bem ao espaço arterial, bloqueia bem e elas são assim pouco recanalizadas quando usamos elas. Outra forma, podemos também utilizar um pouco de álcool, misturando um pouco de álcool com a embosfera, injetarmos na succomissural, próximo dela, que nós vamos ter também um resultado semelhante. Essa mesma forma, nós podemos injetar no succomissural. Então, dentro do succomissural, podemos injetar o Gluban ou podemos injetar a embosfera. Nos casos em que é impossível entrar numa succomissural, por seja lá o que acontecer, nós também podemos botar um máraton na distância, mais nas proximidades possível, e injetar partículas também a livre fluxo, a fluxo livre, e poder também fazer essa embolização. Só que aqui, muito devagar, êmbolo por êmbolo, não podemos injetar como se fosse um tumor que a gente está embolizando. Então, aqui usa a seringuinha de uma esfera por cada esfera. No caso em que só tem a participação da espinal anterior e que nós não temos a succomissural longo, segue aquele mesma técnica que utilizamos o microcatéter à distância e utilizamos as partículas. Bom, aqui vamos ver um exemplo. Aqui tem uma ressonância magnética que mostra, então, um hipersinal na medula cervical. Nós temos as imagens de umas lesões negativas, possivelmente, então, seja uma malformação mesmo. E nos cortes transversais se vê que tem uma malformação situada dentro da medula, inclusive colocando ela bem fininha, né, nessa região aí. Quando fazemos a angiografia, nós temos pela vertebral direita a artéria espinal anterior, que apresenta um ramo mais calibroso superiormente, de forma ascendente, e dá origem a uma succomissural que vai formar um enovelado intramedular. E a drenagem se faz por via radicular nesses mesmos níveis. Do outro lado, fazendo o tronco cérvico-escapular do lado esquerdo, observa que tem a origem de uma espinal posterior e chega aí a malformação. Então, qual a estratégia que vamos usar aqui? Aqui nos permite poder entrar dentro dessa succomissural. Então, aqui nós temos... desculpa que eu não estou com o mousezinho funcionando bem aqui, né? Não consigo apontar, mas vocês podem ver na figura do meio aqui a ponta lá do microcatéter no interior da succomissural. E aqui, então, fazemos a embolização. Vejo aqui que nós eliminamos praticamente toda a malformação, preservação da artéria espinal anterior. Vamos à artéria espinal posterior, como aqui está um pouco longe, nós utilizamos a partícula de embosfera e aqui do lado direito o controle final após embolização. Esse, então, é a angiografia que a gente vê. Todo o axis espinal anterior, aqui você pode ver do lado esquerdo, todo preservado, e as artérias espinais posteriores, através da radícula medular e das intercostais, mantém o fluxo na área espinal anterior todo preservado. Então, essa situação é possível assim. Outro é um síndrome de Cobb, uma paciente que tem lesão medular, lesão óssea e paravertebral. Nós iniciamos devagarzinho, porque essa paciente tem pouca manifestação clínica. Então, nós temos na angiografia, aqui vê a artéria radiculomedular, que se dirige formando a artéria espinal anterior bastante calibrosa. E se vocês notarem, tem várias succomissurais longas no trajeto dessa espinal anterior. Aqui está a malformação, um pouco extensa, com a drenagem basicamente
para veias espinais que se dirige à fossa posterior. Aqui também tem uma artéria radiculomedular que se origina de intercostal, T2, T3, também emite suco comissurais aqui na parte mais inferior e com a drenagem também regional. Então, temos os dois lados. Isso significa, então, que nós temos a possibilidade de fazer a embolização seletiva. Se vocês observarem aqui à direita, então, nós temos a artéria que vai até aí e a partir dela vai se originando várias sucocomissurais. Todas essas sucomissurais são longas, você vê a distância que está do axis espinal anterior, e vai nos permitir, portanto, de chegar até lá. E aqui vocês veem uma gota. Aqui nós estamos no outro pedículo, no outro sucocomissural, praticamente aqui uma fístula, mais uma gota, e fica assim a projeção como se tivesse uma coisa esparsa. Mas aí vocês veem como é que a gente não terminou ainda essa paciente por conta da Covid. E aí vocês veem do lado esquerdo como era antes, do lado direito, como reduz significativamente a malformação, bem como também o controle pela artéria que se origina, a artéria espinal anterior que se origina da intercostal. Veja como diminuir acentuadamente também aqui. E vejam que existe ainda a possibilidade de você tratar aqui se você fizer partículas até próximas ou à distância, que permite eliminar essa malformação definitivamente, sabendo que as partículas nem sempre elas não proporcionam um tratamento definitivo. Um outro paciente aqui, nós temos uma artéria radiculomedular que se origina da cervical ascendente, que vai até dar origem ao ramo ascendente, que tem uma malformação intramedular, com drenagem para veias espinais até a fossa posterior. Se eu observar no perfil, se observa que tem uma sucocomissural longa e que é possível chegar até penetrar bem nessa artéria. Essa, como tem uma dobra, que vocês podem ver no lado esquerdo, do lado direito, tem um kink aí. Nessa situação, acho conveniente não injetar o líquido polimerizante, o Gluban, porque podia ter um refluxo por conta desse kink, e aí nós entramos com o microcatéter aqui, e aqui utilizamos, então, partículas, nesse caso, aqui apenas uma geografia para mostrar. Isso aqui, nós fizemos partícula embosfera com álcool, e aqui o controle final com a eliminação de toda essa malformação. Então, essa é uma outra situação possível de tratar. Vejam vocês que, quando se vê a malformação intramedular na região cervical, obrigatoriamente, mesmo essa paciente assintomática, se for possível, fazer o tratamento. Porque, desde a época que eu fiz os primeiros trabalhos, todos os pacientes que têm malformação arteriovenosa, intramedular, cervical, todos morreram. Então, porque um hematoma, um problema nessa região cervical, nós sabemos que é alteração respiratória, alterações muito mais importantes do que localizado mais inferiormente. Então, você vê aqui essa paciente, logo depois que nasceu sua criancinha, seu filho, ela, por exemplo, ficou tetraparética, com predomínio em membros inferiores, e aí, como fazer uma geografia, vocês olham aqui a malformação e vejam das duas do lado direito como é que está uma trombose de toda a drenagem, uma irregularidade tão grande que provocou esse quadro clínico dessa paciente. Veja também uma radiculomedular que também se origina de T2 e veja como está estagnado todas as artérias, todas as veias por conta dessa trombose. Então, é imperativo que se procure tratar. Como essa paciente piorou da movimentação dos membros superiores, nós procuramos, então, tratar a paciente. Aqui, na parte mais superior, não havia mais praticamente nada. Aqui, a radiculomedular, que dá vários sucocomissurais, vocês podem ver aqui, para a malformação.
a drenagem muito difícil também, aparentemente com algumas tromboses na parte superior e com a drenagem mais inferior para a veia radicular, que vocês veem aqui do lado direito. Por isso, nós fomos seletivamente entrar com microcatéter, já que nós temos succomissurais aqui bastante longa, chegamos perto. Nesse caso também, injetamos partículas. E aqui o controle final mostra que nós eliminamos essa malformação e preservamos o fluxo da artéria espinal anterior. E o controle à distância mostra que eliminamos toda aquela malformação, a artéria espinal anterior toda preservada, se originando principalmente das artérias intercostais torácicas. A artéria intercostal do lado direito. Então, todo preservado, e eliminamos aqui, e a paciente voltou a recuperar o seu déficit de membro superior. Por outro lado, então nós temos essa paciente que apresentou uma hemorragia subaracnoide, ela tem uma malformação que é pegada, quase junta à artéria espinal anterior, que dá um ramo succomissural, possivelmente, mas que continua um ramo bastante fino para as porções inferiores da medula. Então, aqui vocês podem observar, não sei se estão vendo do lado esquerdo, logo depois da malformação, tem um pequeno raminho bem fino que vai em direção ao cone medular. E aí as veias de drenagem, a veia de drenagem radicular. Porém, quando se observa com cuidado, vê que, além dessa malformação, aqui vocês podem ver um ponto pretinho, que é um aneurisma que está associado a essa malformação, e esse aneurisma é o responsável, seguramente, pela hemorragia subaracnoide. Então, esse caso é muito difícil tratar. Essa paciente só teve hemorragia subaracnoide, não teve déficit, então nós procuramos somente eliminar esse aneurisma. Difícil, porque está bem próximo da espinal anterior, mas nós lançamos uma mão, eu não sei se serviu, num treinamento com o potencial evocado para saber se a injeção que eu fazia, a velocidade da injeção dava algum problema para o paciente, e a gente chegou a um acordo mais ou menos qual é a velocidade que eu tinha que injetar o Gluban para poder fazer esse tratamento. Aqui vocês veem uma reconstrução, aqui do lado esquerdo, vê nitidamente a presença desse aneurisma, junto no trajeto da succomissural. Aqui está. E aí, então, nós fizemos um cateterismo seletivo desse aneurisma, bem próximo, injetamos uma gotinha de ônibus e saímos fora. Aqui está a pequena gota que está aqui, do lado direito. Aqui nós temos, então, o controle. A gente mostra que já existe uma diminuição da margem e um desaparecimento do aneurisma. E segue o pequeno raminho inferior que vai para em direção ao cone medular. Nós preservamos o ápice espinal anterior, apesar de existir ainda uma malformação, mas isso, por enquanto, como nós não temos essa condição de tratar com segurança, já estamos satisfeitos em eliminar o aneurisma. Então, nos casos em que, somente antigamente, nós não conseguimos ter o uso dos microcatéteres, nós não conseguimos chegar até lá, mas nós podíamos fazer embolização à distância. Então, aqui nós temos uma artéria espinal anterior, que tem um ramo succomissural, uma malformação, isso é do lado esquerdo, e uma drenagem venosa que vai superiormente e inferiormente, provocando, então, uma hipertensão venosa importante. Aqui nós fizemos, então, partícula à distância, e vocês podem ver melhor aqui do lado esquerdo a eliminação da malformação e a continuação do axis espinal anterior. Então, eliminamos a malformação e conseguimos preservar o axis espinal anterior, apesar de ser uma injeção à distância. Seguindo agora com as malformações perimedulares
piais, né? Seria uma formação que apresenta conidos, mas que não está localizados dentro da medula, mas na periferia da medula. Vocês veem esse caso na paciente que teve hemorragia subaracnoide. Observa que, nesse caso, não há participação da artéria espinal anterior, ela é muito fina aqui, portanto, mas no outro lado, nós temos as artérias radiculomedulares, que se originam da intercostal, se dirigem à malformação, e ali mais para cima vocês veem a drenagem pela veia radicular regional. Então, está localizado nessa região. Aqui está mais ou menos a imagem como seria, participação de duas espinais posteriores, unidos, e uma formação, a veia de drenagem radicular. Então, vocês veem que ela está localizada na parte posterior da medula, não intramedular. Aqui, embolização seletiva. Esse aqui foi com histoacril, mostra que houve uma oclusão total. Aqui nós fazendo o controle das duas artérias intercostais, temos a eliminação da malformação e aqui, apesar de não ser tão necessário assim, as artérias espinais posteriores estão preservadas. Um outro fator interessante que se pode observar, além do edema da região cervical, são que essas fistas, essas malformações piais, ela tem um certo efeito de massa, ela se empurra um pouquinho a medula para um lado ou para o outro, dependendo de onde ela está. Aqui nós temos, então, na primeira imagem aqui, uma artéria espinal anterior, dada pela essa radícula medular que se origina da vertebral direita. Veem que não é tão calibrosa assim. Faz uma imagem unidos nesta região cervical e se observa o inovelado, continua, e veias de drenagem para veias radiculares regionais. Tem várias veias de drenagem aqui. Pela artéria intercostal, essa terceira imagem que está aqui, uma intercostal que dá origem a uma espinal anterior e uma espinal posterior, também tem um enovelado, e segue as veias de drenagem radicular. Essa mesma situação, nós categorizamos os dois praticamente seletivamente, também a mesma forma, injetamos o Gruban muito rapidamente, não há necessidade de fazer uma embolização de todo o cast, e aqui depois pela espinal posterior, e aqui em seguida deixamos dessa forma, que eu acho que já passávamos um pouquinho mais do risco, mas vocês veem aqui do lado esquerdo a preservação de todo o axis espinal anterior e observa o resto ainda da malformação interposto entre o axis espinal anterior, colocando então que uma eficácia do tratamento pelo NIDUS e a preservação do axis espinal anterior, que é o mais importante. Aqui se vê que está começando a ter uma trombose da malformação, e aqui o controle à distância mostra que continua a preservação das artérias espinais anteriores. Há uma pequena artéria pial ainda participando, com uma pequena drenagem muito lenta para a veia radicular regional, isso mostrando a possibilidade de se poder tratar. Aqui não é necessário ser perfeito de fazer a exclusão total, mas já ter a condição de tratar os pacientes e eliminar o risco maior de ter um sangramento. As fistas perimedulares, nas angiografias nós vamos também ter completa, temos que fazer todos os níveis. É importante identificar o shunt, a localização do shunt e analisar as artérias participantes, porque vai ter espinal anterior, vai ter espinal posterior, pode não ter espinal anterior, pode não ter espinal posterior, e é importante decidir perfeitamente onde está e então escolher qual a melhor artéria para navegar e qual a artéria que vai proporcionar a gente ter uma embolização melhor. Se tem
é o pedículo posterior, evidentemente, que vai ser sempre a escolha, porque o risco de oclusão dessa artéria vai ser infinitamente menor do que uma oclusão da espinal anterior. Embolizar com Gubran, aí, dependendo da lesão, Coils e Gubran, preferencialmente. A gente vai ter que, para curar todo a lesão, temos que ocluir o shunt, as artérias que estão participando, e também a veia de drenagem. Essa é como todas as fístulas, é assim que nós temos que fazer o tratamento curativo. E o controle, depois do procedimento, de fazer todas as artérias que estavam participando para ter a certeza que foi ocluído essa malformação. Só um pouquinho, que eu tenho que dar um... Bom, essa é a classificação do Lariboisière, que, na verdade, é mais baseada no tamanho da fístula, né? Tipo 1, tipo 2, tipo 3. Essa tipo 1, até então, é muito difícil de tratar, mas nós já vemos que hoje em dia a gente já consegue fazer, eu vou mostrar um caso, 2 casos interessantes que nós podemos tratar, tipo 2 e o tipo 3, que já são mais calibrosos e permite um tratamento endovascular melhor. Então, esse caso aqui mostra uma lesão da medula com hiperemia. Esse é um caso, então, que eu gostaria de mostrar, porque nós temos vários colegas, vários amigos, que sempre que apresentam alguma malformação, ou a gente faz junto, ou então se orientamos juntos para poder realizar o tratamento, mostrando que é importante que quem não tem um conhecimento perfeito não sai fazendo embolização, como a gente viu alguns tempos atrás por aí, sem saber do que está fazendo. Então, o resultado pode ser bom desde que você entenda bem direitinho a lesão, onde está, o local de tratar, o que você tem que preservar, o que não tem, etc. Então, essa é lá com o Eduardo Halp, lá de Porto Alegre. Esse caso aqui é ele mesmo que fez. Aqui nós temos, então, uma fístula, nós temos a seta, onde está o ponto que começa a veia. Ela começa a veia ascendente. Então, aqui você pode ver um diagramazinho. Aqui é a artéria, aqui começa a veia, e aqui é o local onde tem que ser ocluído. Aqui, então, vamos com o microcatéter até aquela ponta, coloca coils, e aí tem um controle com a eliminação da fibra. Um caso muito interessante que eu gostaria de mostrar, que é o que o Polo me enviou, é que se vê na ressonância a paciente que tinha uma paraparesia com alterações esfincterianas, um hipersinal aqui no nível do cone, e aí vocês olham do lado direito, tem uma malformação. Seguramente tem uma fístula aqui, mas a gente vê sobreposto a artéria espinal anterior com uma veia espinal. Então, caso assim, muito difícil de analisar e que tem que ter, nesse caso, muito cuidado para ver isso. Então, vocês olham a artéria espinal anterior, quando chega próximo ao cone, pena que eu não tenho aqui para assinalar para vocês, se próximo ao cone, já se começa aqui nesse segundo, não sei se vocês conseguem ver na parte quase final da espinal anterior, a presença de uma veia. Já está sobressaindo, está sobrepondo a ela. E aí, nesse nível regional, nós já temos, então, as veias radiculares de drenagem, que é bem nesse local aí. Então, essa hipertensão venosa regional que provocava o quadro clínico dessa paciente. Agora, como fazia? Onde está a fístula? Não dá nem para saber direito, né? Aqui tinha uma espinal posterior, que fazia anastomose com a corbeia terminal para contrastar a espinal anterior, era muito longe. E aqui se vê, na parte quase onde está assinalado o microcateter, um pouquinho para baixo, aonde está a fístula. Olha aí, começa a ver as veias de drenagem e a veia radicular. Um pouquinho, talvez, querer a veia ascendente. Então, aí que fazia dessa maneira. Não tem como chegar aí. Aí que foi feito, colocar um microcatéter
desculpa aqui que já mostrei o segredo. O microcatéter foi colocado aqui nessa parte, quase junto aqui da malformação. Aqui vocês podem ver onde está o microcatéter, a ponta dele na artéria espinal anterior, e foi injetado 0,4 ml de álcool absoluto, porque se dá a impressão que o álcool não atua diretamente nas artérias normais, sim nas artérias esplásticas ou na malformação. Vocês podem ver, por exemplo, mas o álcool absoluto na artéria, quando injetamos nimodipina, não esquece que o agente, o diluente da nimodipina é álcool. Então, nós não temos essas lesões tão graves. Por incrível, o Paulo mostrou que essa paciente, ela se recupera rapidamente, apesar de que na angiografia a gente não vê um resultado imediato. A gente está vendo aqui ainda que tem uma artéria radicular, uma veia radicular presente. E aqui um controle à distância, um ano depois, tem a artéria espinal anterior preservada, a angiografia para mostrar a artéria espinal posterior, ela não participa da fístula, a fístula está eliminada e essa paciente está totalmente recuperada, tanto a parte motora como a parte esfincteriana. E aqui do lado esquerdo, na parte central, é onde existia a malformação, o edema que tem na medula e que desaparece completamente depois da embolização. Esse é outro caso de Raquel, para mostrar também que essa aqui ela fez sozinha. E vocês veem que a artéria espinal anterior, nesse caso, não participa. A artéria espinal posterior chega até num ponto onde sai essa veia, vocês podem ver, onde a artéria muda repetidamente de calibre, onde está situado a fístula. Temos a artéria espinal posterior de um outro lado, de outro nível, que chega ao mesmo ponto. Então, como seria as várias veias espinais posteriores chegando no mesmo ponto, saindo a veia de drenagem, portanto, a oclusão tem que ser aqui. E aí está o microcateterismo deste ramo, que é o mais fácil, mais reto, chega a se colocar até ao local da fístula, coloca Gubran, e aqui desaparece, então, a fístula, aqui a espinal anterior está aqui, todos os ramos adjacentes foram averiguados, e não existe mais a fístula, e aqui a artéria espinal anterior para um controle tardio perfeitamente permeável. Nos casos mais frequentes é quando existe a participação de várias artérias espinais, aqui nesse caso. Então, você vê que aqui nós temos a artéria espinal posterior, digo, a artéria espinal anterior, esse primeiro aqui à esquerda, que se dirige até a região do cone, depois retorna com a anastomosa pela espinal posterior e que chega até onde está essa dilatação. Aqui, outra artéria espinal posterior também chega no mesmo ponto, onde tem essa dilatação mais inferior. Aqui mostra a drenagem venosa, que é uma hipertensão venosa exuberante, a causa do paciente, dessa criança, ter uma hipertensão venosa importante que ele levou a um quadro de paraparesia, paraplegia, e que nós temos que eliminar isso aí. Outros ramos espinais posteriores vão chegar tudo ao mesmo ponto. Então, isso quer dizer que nós vamos escolher a artéria que nós podemos navegar melhor para poder chegar ao ponto fistuloso e aí poder injetar o coios ou o ônicos, Gludan, e fazer a oclusão todos os chantes. Ficaria, então, nossa escolha ficar mais difícil, porque estão todos muito longos e muito tortuosos. E aqui nós temos o diagrama mostrando vários espinais posteriores que chegam neste mesmo ponto, que é o ponto onde tem que ser ocluído. Apesar de ter uma tortuosidade muito grande, nós acabamos escolhendo essa espinal posterior.
Navegamos com o Gubran, com bastante dificuldade, mas conseguimos chegar até lá. Você vê o novelado que forma para conseguir chegar até lá. Aqui injetamos, então, puramente Gubran e aqui retiramos. Então, vocês verem o controle de todas as artérias. Não chega, a fístula não existe mais. As artérias chegam ao ponto, mas não há um enchimento da fístula e nem mais a hipertensão venosa. Essa criancinha, depois de um tempo, já mais recuperada, e hoje ela está bem melhor do que estava aqui. Outro caso muito, às vezes, que é muito mais difícil é quando só tem a participação da espinal anterior. Então, nesse caso, não tem nenhuma participação da espinal posterior, especificamente pela artéria espinal anterior, que chega até a fístula, e na figura do meio você vê a drenagem venosa, a hipertensão venosa, que gerava, então, a sintomatologia dessa paciente. Aqui não tem outro jeito, tem que entrar pela espinal anterior para poder tratar essa paciente. E vocês notam que nessa imagem à esquerda, à minha esquerda, à direita de vocês, eu acho, não, isso, direita de vocês, tem um açúcar comissural que vai direto para a fístula e a drenagem venosa. Mas vocês notam que não tem uma arterinha descendente depois dessa fístula, porque nós estamos ao nível do cone medular na parte final. Então, mas mesmo assim, temos que ter todo o cuidado para não deixar um refluxo grande, importante para a artéria espinal anterior, porque o resultado pode ser mais catastrófico ainda. Então, o que fizemos? Nós colocamos o microcatéter dentro da fístula, dentro da dilatação, colocamos cóis e depois terminamos para injetar um pouco de Gubran. E a gente observa bem que não tem nenhum refluxo, pelo menos visível aqui, pela espinal anterior. Aí fomos fazer o controle. A artéria espinal anterior, como se observa aqui à esquerda e à direita, ela não se contrai. Bom, falei, não é possível, porque eu não vi nenhum refluxo aqui. Aí eu decidi retornar com o microcateterismo da artéria espinal anterior. Aí entrei com o microcatéter, isso é importante para você saber bem o que passou. Ela estava toda permeável, não estava trombosada, e o que foi interpretado é que, como era o término dela, ao final, quando a gente emboliza uma MAVE, que a artéria participante ela é totalmente, o anidos é totalmente ocluído, aquela artéria fica estagnada, ela não consegue circular, mas ela apresenta. E aí nós introduzimos aí, nesse caso, heparina, e deixamos a paciente somente com heparina durante um tempo, e aqui para comprovar que não teve nada ao acordar, para mostrar que era só um efeito hemodinâmico. Bom, para concluindo, a anatomia, então, é fundamental para você entender tudo isso aí. Veja quantas situações interessantes que tem, que você poderá utilizar o conhecimento da anatomia para poder proporcionar um tratamento. O suprimento arterial, todos eles, análise, tem que ser importantíssimo, é fundamental. O perfeito conhecimento da angioarquitetura das lesões, saber o tamanho, a dimensão, a relação com as artérias, com a veia, tudo isso é importante. Se a drenagem é pela veia espinal anterior, se é pela veia espinal posterior, porque a veia espinal posterior, a importância da drenagem medular era muito mais importante. E ter conhecimento do material e a injeção, o limite da injeção nesse segmento. Sabemos que é uma situação muito pequenininha. As malformações são pequenas, mesmo que seja grande, elas são proporcionadas por várias artérias subcomissurais, por exemplo, e a injeção é muito devagar e muito lenta, muito cuidadosa, sem querer bancar o machão lá de injetar um monte de Gubran e provocar um refluxo e acabar tendo uma complicação por uma oclusão da artéria espinal anterior. Outra coisa importante é que a cura parcial, principalmente quando existe aneurisma,
você resolve a sintomatologia do paciente porque você reduz a hipertensão venosa. A hipertensão venosa, como nós sabemos, é um fator importante para provocar uma sintomatologia nesse paciente. Então, é isso tudo que gostaria de apresentar e espero que vocês tenham aproveitado. A gente talvez possa fazer perguntas, mas não demore muito não, porque eu estou aqui preparado já para comer uma moqueca e tomar um alvarinho junto. Muito obrigado. Acho que vocês devem estar me ouvindo. Zé, muito obrigado pela apresentação. Não sei se foi Excelente, bastante caso. Não, tá ótimo, tá no horário. Acho que vai dar tempo da gente discutir aí. Parabéns, Alberto, parabéns, a Maria. Sim, foi bastante bacana aí as apresentações e complementares, né? Eu acho que é muito importante. A anatomia ela é base para tudo que a gente faz, né? Sem conhecimento anatômico, a gente não deveria tratar nada, né? Mas na medula, isso é especialmente verdade, né? Assim, a gente tem praticamente nenhuma margem para erro no sistema vascular medular e pequenas deslizes de má compreensão anatômica, elas levam a grandes tragédias, né? E muitas vezes os pacientes são jovens, principalmente nas fístulas e malformações arteriovenosas, pacientes jovens, e a localização não ajuda, então a gente precisa realmente saber o que está fazendo, porque a chance de dar errado ela é grande. Eu queria fazer uma pergunta para os dois, uma pergunta que interessante, principalmente na minha opinião, para o pessoal mais jovem, né? A gente viu, o Zé Maria, o Marco Túlio, já o Zé Alberto pegou outra fase. A gente viu a mudança da embolização com cianacrilato, com cola, para agente não adesivo no sistema cerebral, né? Nas MAVs cerebrais, depois as fístulas, foram praticamente substituídas as colas os agentes não adesivos, o Onyx, o Squid, mais tardiamente o Fio, eles substituíram os agentes adesivos, substituíram a cola. Então, a gente vê na sua apresentação, Zé Maria, que você usa muita cola ainda, né? E eu gostaria de saber qual o racional, qual que aonde você enxerga que os agentes não adesivos têm uso no sistema vascular medular, nas malformações vasculares, e quais as limitações. O que você acha sobre os agentes não adesivos nessas doenças? Tá? Por que não acompanhou o uso como o Onyx Onyx, Squid? Isso. Acho que tem diferenças de propriedades, né? O pessoal mais novo já tem bastante receio com cola, né? A gente já viveu mais a cola do que o pessoal que treinou mais ultimamente. Então, isso aí é sempre uma dúvida quando a gente vai tratar uma malformação vascular medular, que a cola, na minha opinião, ela ainda tem um papel importante que não é tão... Não é verdade da mesma dimensão que na malformação cerebral. Queria que você comentasse isso. Depois eu queria ouvir um pouquinho a opinião do Zé Alberto, né? Porque ele está em Limoges, talvez ele venha com um ponto de vista diferente aí de lá. Bom, a gente tem que fazer duas diferenciação entre o material aderente, né? Quer dizer, o Histoacrio e o Gluban. Eu raramente, quase nunca, eu usei pouquíssimas vezes o Histoacrio, porque o Histoacrio a gente não tem um controle eficaz dele com ele. E é uma substância que fragmenta e, sobretudo, uma substância que libera muito calor quando polimeriza. Eu tive coisas desagradáveis fazendo com Histoacrio, e se você olhar a geografia, o controle está perfeito e o paciente está com déficit. Então, eu procurei nunca mais usar Histoacrio. Com o aparecimento do Gluban,
o que acontece? Você tem mais controle, você tem menos liberação de calor quando polimeriza, e aí parece que você acaba tendo um resultado melhor. Então, sobretudo pelo controle que você tem do Gudrun, eu acho que é muito mais indicado para fazer a embolização de malformação medular, sobretudo as intramedulares. Por outro lado, o Onyx e o Gluban, ou o Fuse, ou qualquer um deles, eu acho que tudo que se relaciona a artérias originadas da espinal anterior e da espinal posterior estão contraindicados, porque você trabalha o Onyx com refluxo. E aí, o mínimo refluxo que você tenha já está na espinal anterior, onde estiver. Então, porque o espaço é muito pequeno. E com o Gluban, não, você controla, você deixa ele só aquele ponto ali, quando você viu os pontinhos que eu deixei. Como é que você vai, por exemplo, embolizar aquele aneurisminha medular que estava na região lombar com Onyx? Isso não dá, vai. Com Gluban controlei, mas com Onyx não dá para controlar. E outro, não sei se o DMSO tem alguma ação, não está comprovado, existem alguns que me digam sobre isso, e existe um certo comprometimento quando se faz a injeção do DMSO. Mas eu acho que com o Gluban é perfeitamente seguro, vamos dizer assim, entre aspas, né, evidentemente, de você fazer o tratamento dessas malformações arteriovenosas medulares. Outra Daniel, coisa, para completar, não pode esquecer que as partículas ainda são um fator muito importante no tratamento, porque a modificação que você faz na hemodinâmica da malformação, do nídus em si, você reduz uma hipertensão venosa, você reduz o risco de um agravamento do paciente. tem duas coisas, Daniel, que eu vi aqui que eu não tinha visto no Brasil. Uma é o Magic Glue, da Balt, que é uma variação do Gluban, que você consegue ter um tempo de injeção maior, você consegue chegar até 10 minutos de injeção sem você colar o catéter. Não, aqui não. Então, o Magic Glue, então assim, eu tenho visto o Charbel usar para MAVE, para crânio, já vi usar para um caso também de fístula que conseguiu, não ficou esse tempo todo, né, Zé? Mas ele diz que pode ficar até esse tempo todo, mas obviamente não ficou. E uma outra coisa também que não tinha aí quando eu saí, que é o Ceftermine. O Ceftermine, um balão que você consegue navegar também, obviamente não para essas fístulas pequenas, onde você não consegue ter acesso, mas quando você tem um ponto fistuloso, alguma coisa maior, você consegue ter mais segurança para você poder fazer a injeção do líquido não adesivo. Então, essas duas coisas você consegue ter mais segurança para poder tratar, né? Eu acho que para o Minisepta, por exemplo, seria ideal para fístula dural. Agora, para fístula dural, exatamente, Zé, que eu não estou para falando. perimedular, já eu acho, em alguns casos A grandes, navegação é bem, difícil, ajuda, mas essas fístulas perimedulares, elas são quase 100% de cura, porque você COIS ou com Gluban, você consegue eliminar. E você, muitas vezes, tem que navegar pela espinal anterior. Botar um septo ali é meio complicado. Mas, claro que é mais um arsenal para poder ajudar a tratar essa lesão. Queria aproveitar também, parabéns, né, Zé, parabéns, Zé Maria, Zé Alberto, magnífico. Fazer um comentário e, na verdade, estender isso para uma pergunta e uma discussão para todos, né? Eu acho que as primeiras dificuldades elas surgem em relação ao próprio acesso, porque o primeiro desafio é se porventura o nosso catéter vai se encaixar no ramo segmentar, né? Então, ok, se encaixa um catéter 6 frente numa artéria intercostal, um cobra, normalmente a gente possui suporte suficiente para navegar o restante do sistema, mas às vezes isso não acontece e a gente é obrigado a lançar a mão de um catéter 5 frente que vai destruir o nosso roadmap, né? Então, acho que o desafio começa aí, né?
Outro problema se mostrou vários casos, né, mas a gente já se deparou, e todos nós, com falta de suporte, sobretudo quando tem que entrar com microcatéter no sistema radicular, e muitas vezes tem uma dobra ou um kink do catéter em direção à artéria intercostal, né, ou então à artéria lombar. Então, às vezes a gente tem que lançar a mão, inclusive, de ocluir, né, o ramo intercostal com uma mola, fazer um suporte ali, uma barreira, para que ali a gente consiga fazer o cateterismo. Então, acho que são duas situações que vale a pena a gente comentar, porque podem muitas vezes inviabilizar o nosso procedimento se a gente não souber como lidar, né? Então, não sei se vocês querem comentar alguma coisa a respeito disso, se vocês também fazem dessa forma, mas eu achei importante enfatizar primeiro isso. Não, isso é importante. Eu recomendo, porque eu sempre utilizo para você evitar essa dificuldade de suporte, é você poder ter um catéter que você cateterize a intercostal. Isso você consegue com teruma, o pretinho lá, não sei como é que é o nome que dá certo. Chaperon? Não, o catéter da terumo, o catéter geográfico, cobra. É o glide, né? Glide, né? Isso. Esse você é bem flexível e você consegue cateterizar a intercostal, você consegue dar um suporte legal com ela. Outra situação que o Marco falou claro, a dificuldade é grande às vezes para navegar, porque você tem muitos raminhos que saem juntos, principalmente o ramo posterior, porque ele é mais reto, normalmente quando você desce com o microcatéter, você também fazer isso, fechar com coils ou com colas, seja lá o que for, mas também às vezes usar balão. Tem um casinho que para entrar eu precisei pôr um balão, como a gente põe na cerebral média, para entrar numa perfurante. Eu coloquei nesse ramo e consegui entrar então com o microcatéter pela radicumedular. Então, são situações que a gente tem todo o arsenal por aí e usa assim que precisar, assim que necessitar. Mas eu sugiro usar sempre esse terumo glide aí, porque ele é muito legal de cateterizar e depois que ele penetra bem dentro da intercostal, ele dá um suporte razoável. Um outro detalhe também interessante, quando você está com problema de angulação de tudo isso, quando as fisturas são mais baixas, ou enfim, região sacral, o braço sempre é uma possibilidade, né, Marco Túlio? Para você poder, enfim, pegar o vaso de frente, não precisar fazendo muita manobra, né? Aqui a gente teve um caso recente que foi feito um bilhão exaustivo e, enfim, apareceu uma fístula no último segmento da hipogástrica. Então, assim, tem que sempre lembrar de ser perseverante mesmo e sob anestesia geral, sempre é uma opção também, para mim, é mandatória para você poder fazer o exame completo mesmo e tentar ver tudo que é possível. É uma coisa importante, na época eu estudava muito a anatomia da medula, algumas coisas importantes. Isso serve de uma maneira geral também para o pessoal da vascular. Não esquecer que a artéria brônquia direita ela pode dar origem à espinal anterior, só a direita. Então, é raro, mas ela pode dar. Então, quando embolizar a artéria brônquia, por favor, vê se vocês identificam a espinal anterior. Se tiver, né? O segundo ponto importante para você saber que às vezes você não encontra a fístula, por quê? Porque a artéria radicular não apareceu. E quando é que você tem certeza que aparece a artéria radicular na angiografia? É quando você tem a retenção do contraste na M-vector. Aí você está seguro que a artéria dorso espinal está presente. Então, esse é um fator importante para você saber que o ramo que você... Não é só dizer que você fez o ramo, mas saber que existe a dorso espinal está presente aí. Que o ramo é correspondente, né? Então, é isso aí. A gente teve algumas vezes que a dorso espinal sai diretamente da aorta. Isso é o mais difícil, mas existe, então, quando tem uma fístula... Se tem uma fístula, se o paciente tem uma sintomatologia, primeira coisa, faz a espinal anterior. Achou a espinal anterior, não tem veia radicular, pode procurar que tem uma fístula. Ok.
Marcão, deixa eu só fazer um último comentário do agente Aqui, embólico. só avisar aqui, Daniel, para quem quiser fazer pergunta, né, pode ser feita pelo chat. Tem o questions aí, o QIA, que é para fazer pergunta. Eu vou só finalizar a questão do agente embólico, eu acho que é bastante importante, principalmente para os mais novos, né? Quando a gente escolhe um agente embólico, a gente tem que considerar algumas coisas. E na medula, nas malformações vasculares medulares, na minha opinião, alguns fatores mais importantes são refluxo, como o Zé comentou, e efeito expansivo, né? Com os agentes não adesivos, a gente tem uma capacidade de maior preenchimento. Então, a gente tem uma tendência de ter um efeito expansivo maior. Então, por isso, para as malformações arteriovenosas, medulares mesmo, como não há tolerância do refluxo, para grandes refluxos, e não há tolerância para efeito expansivo, a gente realmente escolhe mais o uso da cola, como o Zé bem demonstrou, o Zé Maria bem demonstrou na apresentação dele. Já nas fístulas durais, em que essa preocupação é menor, o agente não adesivo, o Onyx, o Squid, ele vem ganhando um papel maior aí. Tem vários, na literatura, uma descrição grande aí, são as lesões mais frequentes, de uma utilização cada vez maior, num controle da injeção maior com os agentes não adesivos. E o último ponto é a questão outra coisa que a última coisa que a gente considera também são os agentes, na escolha do agente embolizante, é o controle da solidificação, né? Então, principalmente nas fístulas arteriovenosas medulares, em que o shunt é maior, com a cola, como o Zé também demonstrou, com a cola a gente é capaz de escolher diluições que polimerizem mais rápido, né, e evitar a passagem precoce venosa. Já com os agentes não adesivos, a gente não tem essa possibilidade. Só para terminar. Marco, mais alguma? Tem uma questão aqui. Vamos. Umas perguntas aí, Daniel. Lê para a gente, por favor. Qual catéter que usam para o diagnóstico medular? O mesmo para embolização? Isso é uma pergunta interessante, né? Porque o Zé vai responder. Normalmente você usa o Cobra um pouco mais rígido para angiografia, né? Porque você vai mais rápido. Mas para fazer uma embolização, eu prefiro o Terumo. Marcos, você quer falar alguma coisa? Zé Alberto? Acho que tem mais pergunta, Daniel, no bate-papo. Dá uma olhada lá, por favor. Tá. Acho que assim, Zé Maria, a questão é que a medula, que as intercostais, elas não aguentam geralmente o catéter guia, né? O que a gente acaba perdendo, a gente acaba perdendo a possibilidade de ficar fazendo controles muitas vezes, né? Eventualmente a gente consegue, elas são calibrosas, dá para pôr, mas muitas vezes a gente passa no próprio 5F e a gente perde a questão do controle, né? Catéter guia já desistia há muito tempo fazendo a medula, porque não. Mas uma dica que fica é lembrar que talvez você vai ter uma chance de fazer o roadmap, né? E depois disso, só injeção seletiva do micateter. Mas você faz roadmap com o micateter, né? Porque... Depois do micateter é seletivo, foi o que eu disse. Então, tentar aproveitar ao máximo, né, a injeção do catéter diagnóstico vai ser usado, e quando estiver no limite, aí sim utilizar um micateter, porque com 5 frente é praticamente impossível fazer qualquer roadmap com micateter dentro. Marco Túlio, se você quiser passar para a próxima do chat aí. Tem uma pergunta do Lucas. Boa noite, Lucas, tudo bem? Nosso amigo de Porto Alegre. Ele falou o seguinte aí, Zé e Zé Alberto e Zé Maria. Monitorização eletrofisiológica nem sempre é disponível e acessível do ponto de vista financeiro, né? Os senhores veem algum papel dos testes provocativos farmacológicos para definir se um vaso pode ser sacrificado ou não na medula? Zero. Porque como é que você vai fazer? O único caso que eu usei, por acaso, porque tinha um neurologista lá, era para fazer
fazer o proteção evocado, porque eu queria saber, nas injeções que eu injetava, com acho que é lidocaína, que eu injetava, o paciente apresentava alteração. Então, de tal maneira que eu fiz isso para poder medir a minha velocidade de injeção. Não porque o paciente... Porque eu estava seguro, onde eu estava seguro dentro de uma artéria que não vai ter risco. Aqui, como intracraniano, se nós estamos dentro do nido, estamos dentro da fístula, não vai ter nenhum problema. Então, não tem necessidade nenhuma de fazer, eu, pelo menos, na minha opinião, de fazer qualquer tipo de averiguação neurológica durante o procedimento. Tudo é entender perfeitamente a lesão. Não pode injetar. Esse dia mostraram aí, né, um tempo atrás aí, até na época do Rony ainda. O Rony foi até injetaram dentro do hospital anterior, injetaram cola. Aí não pode botar proteção evocado que vai dar no mesmo problema. Agora, se você colocar na subcomissural, você colocar dentro do afista direitinho, saber o que você está injetando, não vai necessitar. Eu acho que é uma coisa que vai onerar mais e que não vai ter muito benefício. Aqui também no nosso serviço é sem teste provocativo e sem também monitorização de qualquer espécie. Então é muito mais fundamentado aí nas questões anatômicas mesmo. Tem outra pergunta aqui para vocês. Hoje a gente está cheio de participante anônimo aí. Angiografia em menor de 15 quilos, 4 anos. Qual que é, né? Boa pergunta. Uma ortografia torácica, que você pega tudo numa injeção só, você já identifica o que precisa. E as injeções das vertebrais e cervicais ascendentes. Você consegue aí, com quantos quilos você falou? 4 quilos? 15 quilos? 15 quilos. 4 anos. 4 anos com 15 quilos? Depois já está bem, né? Em menor de 15 quilos, 4 anos, que foi falado. 4,20, 4,1, 4, 6, 7, eu acho que dá. Ok. Algum comentário, Daniel, Zé Alberto? Tem mais uma pergunta aqui, do Carlos Lisboa, de Belém, nosso colega. Para você, Zé Maria, queria saber se você tem alguma dica da injeção mais precisa da cola para evitar o refluxo. Mas é isso que eu falei. Você vai injetando muito devagarzinho dentro do microcatéter. Eu boto 25% em tudo quanto é jeito, tudo quanto é lugar, porque eu controlo com 25%. Então, põe 25% e vou passando devagarzinho. Inclusive, na sala eu mando fazer silêncio, fecho tudo, e ninguém pode nem tossir, porque não pode despertar atenção. Então, vai injetando muito lentamente, muito lentamente. Saiu a gotinha, aquela gotinha da cola, acabou, já é o suficiente, já tira fora. Então, não pode injetar mais do que uma gota. Se houver necessidade, depois volta ou não, mas uma gota, você não sabe o que emboliza na margem medular. Então, não pode ficar injetando. Injetou, saiu a gotinha, encerrou o procedimento. Saca o microcatéter. Não sei se... Não, tranquilo. Talvez precisa você ver como é que faz, mas normalmente é isso. Aí a gotinha tira fora. No próximo caso, Zé, dá um fluorosave lá na sua máquina, salva a injeção e guarda aí para a apresentação. Né? Eu acho que eu tenho uma aqui, mas aqui eu não vou mostrar. Beleza. Tem mais uma pergunta aí do Newton. Ele perguntou: boa noite. Em uma imagem da apresentação do Dr. José Maria, foi mostrada uma imagem com reconstrução 3D
em uma MAV medular com aneurisma. Pode continuar, Zé? Pode. Eu gostaria que, se possível, ele comentasse com relação aos aspectos técnicos para a aquisição desta imagem. Como é que você fez o 3D lá, Zé? Quer saber? Isso aí não foi eu que fiz. O técnico não posso explicar muito bem isso aí. Mas é como se a gente faz uma injeção para Spare-CT, um Dyna-CT, a mesma coisa. E depois reconstruiu. Só que ele fez montagem, né? Uma em cima da outra para mostrar de onde é que estava. Mas posso. Esse aí é um Philips. Acho que é basicamente basicamente uma aquisição 3D, né, Zé? Não, 3D de qualquer equipamento. Quando é tórax região... é diluída e longa para você fazer. Quando a região tóraco-lombar, o que atrapalha um pouco às vezes são os braços, né? Então a gente tem que fica melhor a imagem do 3D, muitas vezes do perfil também, né? Quando a gente eleva os braços para eles saírem da frente. Isso acho que é acho que a única diferença, a única dica é retirar os braços. E lembrar para voltar eles depois, né? Porque se eles ficarem na posição aí, exatamente. Então, voltar eles no lugar. E eu acho que outro dado importante é segurar o catéter, né? Para evitar que ele caia, o despenque para dentro da aorta, né? Segurar sempre o catéter também. Tem mais uma pergunta aqui do Laércio Leitão, de Recife. Boa noite, Laércio. Perguntou, né? Uma pena que não temos mais o guia Mirage 08, né? Qual microguia que cada um prefere com o Marathon e o Magic? Boa pergunta. Bom, eu sempre usei o Mirage, né? E agora, como não tem o Mirage, para fazer com o Magic, eu uso o Hybrid. 0708. Só que tem que ter muito cuidado quando você está entrando numa matéria espinal, porque são matérias que não são de muito calibre. E procure evitar avançar com microguia na frente. Né? Como é Magic 1.2, o híbrido só deixando os 2, 3 centímetros de distal do Magic, o Magic consegue navegar bem. Só com suporte, mas procure evitar colocar o microguia na frente, porque espasmo, lesão, etc. Né? A diferença do Magic para o Marathon é assim, o Magic navega, não sei, é melhor sem guia, você consegue navegar de mais distal, enfim. Com a Hybrid 07, tem Hybrid 7, Hybrid 8, enfim, são boas guias para você conseguir com uma boa torcabilidade. Mas procure evitar de passar a guia na frente, porque... Só para dar o suporte, né, Zé? Só para o suportezinho, para você empurrar, vai devagarzinho que vai. Porque normalmente não tem muito pedículo. O pedículo entrou. A não ser quando está na suco comissural, que é mais difícil, aí sim você pode colocar um guia um pouquinho para ajudar a entrar, mas com muito cuidado. Olha, nós já estamos aí com 1h40 de webinar, não temos mais perguntas. Acho que está suficiente, né? Ficou muito bom. Então, eu gostaria de agradecer primeiro aí, né, ao Zé Brinde, né? Saúde. Saúde a todos vocês. Zé Alberto pela participação. Foi fantástico. Agradecer também ao Daniel, né? Por ter moderado aí conosco essa sessão, tá? Fiquem atentos né, às divulgações que são realizadas pela Sobrice. Novos eventos acontecerão e a gente agradece a todos aí pela participação. A gente teve durante todo o tempo mais de 100 participantes nesse webinar. Boa noite a todos. A Sobrice, eu, né, em nome da diretoria da Sobrice, agradeço a todos pela participação. Muito obrigado aí. Obrigado pelo convite. Boa noite, pessoal. Um abraço, Chapéu. Obrigadão, gente. Um abraço, boa noite. Pode deixar, Zé. Obrigado, Zé Alberto. Obrigado, Zé Maria. Valeu, tchau, obrigado a vocês. Tchau.